Você talvez se sinta tentado a perguntar o que está transportando em seu reboque. Não pergunte. Essa informação é confidencial. A gerência conhece os detalhes para que você não precise conhecê-los. Qualquer tentativa de abrir as portas de carga para dar uma espiada resultará em demissão imediata, possível ação judicial e, muito provavelmente, uma morte prematura e horrível. Você foi avisado. Li isso no manual do funcionário, seção 7.e. Como talvez se lembrem, encerrei minha última postagem com um anúncio deliciosamente heróico. Eu salvaria Tiff. Desafiaria a estrada e arriscaria a própria vida para isso. Como convém ao início de qualquer jornada nobre, comecei a minha missão da mesma maneira que qualquer herói destemido. Tentei fazer outra pessoa realizar o trabalho por mim. Fui falar com Randall, e quando disse o seu nome, ele me interrompeu. Por que eu tenho a impressão de que você está prestes a dizer algo de que eu não vou gostar? Bem, Randall, precisamos resgatar os caminhoneiros presos. Foi exatamente o que eu imaginei que você ia dizer. Randall, tem de haver alguma coisa que possamos fazer para tirá-los de lá. Tiff nem sequer tem mais um veículo. Ela diz que o antigo quebrou, mas talvez possamos levar um carro para ela. Olha, Brandon, não estamos no ramo de distribuir carros de graça para quem não é funcionário. Eu compro, eu falei. Que bom que você compra, Brandon. Talvez ela possa dividir com o Al. Lembra do outro motorista preso na Rota 333? Aquele que ainda estava dirigindo. Isso não tem graça, eu disse. É claro que não tem graça. Randall bateu as mãos na mesa e se levantou com um salto. Eu não vejo humor algum em você se meter com coisas sobre as quais não faz a menor ideia, cara. Bem, Randall, talvez se você respondesse a mais perguntas, eu tivesse alguma ideia. Você não pode nos entregar um manual do funcionário obscuro e depois esperar que sejamos bons soldadinhos que obedecem a todas as suas ordens sem nunca receber explicação alguma. Na verdade, Brandon, eu posso sim esperar isso, ele disse. É para isso que serve o salário extremamente generoso que você ganha. Ah, vai se fuder. Dinheiro não lhe dá o direito de nos tratar como lixo. Nessa hora, Randall olhou para mim e disse em um tom muito sarcástico. Ah, não? Acho que foi o sorriso de deboche dele que fez isso. Randall estava tão furioso quanto eu, mas ainda conseguiu exibir um sorriso satisfeito, como se dissesse: você está preso. Você sabe disso. Não vai embora. E ele estava certo. Nenhum outro lugar pagava tão bem, não para alguém recém-formado na faculdade. Eu havia mudado minha vida inteira para a Califórnia. Não podia absolutamente voltar atrás agora. Mas aquele sorriso... Encontrei outro motorista, Randall, e eu saí do escritório furioso. Para qualquer um de vocês que já tenha fantasiado fazer exatamente a mesma coisa no emprego atual, posso garantir, realmente é tão bom quanto vocês imaginaram. Ou melhor, é ainda melhor. Eu continuava esperando que o horror do que havia feito finalmente me atingisse, mas isso não aconteceu. Em vez disso, fervi de raiva durante o caminho para casa. Eu fervi de raiva enquanto esquentava o jantar no micro-ondas e fervi de raiva até quando eu fui dormir. Fazia tanto tempo que eu não me importava com nada que havia esquecido o quanto esse sentimento podia ser intenso. Acordei à 1 da manhã com o celular berrando. Aqueles de vocês que chegaram até aqui provavelmente já perceberam que minhas tentativas de dormir sempre são interrompidas com bastante frequência. Homens sem rostos me observando, ex-namoradas lambendo meu rosto e coisas do tipo. Caso estejam cansados dessa ocorrência repetitiva, gostaria apenas de acrescentar minha assinatura à petição. Em que idade 8 horas de sono saudável se transformaram em um pedido tão absurdamente irreal? Eu estava tão grogue que nem me deu o trabalho de verificar quem ligava antes de atender. E esse foi um grande erro. Precisamos que venha até aqui, disse Randall. Agora. Porra, Randall. É madrugada, cara. É uma emergência. Mandei-o para vários lugares. Não sei se você se lembra, mas eu pedi demissão há menos de 10 horas. Sério, Brandon, você ainda tá insistindo nisso? Você não pediu demissão, só saiu daqui furioso. Olhe, peço desculpas por seja lá o que deixou tão irritado antes, ok? Estamos bem? Agora pare com esse ataque de pelancas e venha para o terminal. Eu não vou. Então desliguei o telefone no meio da frase.
Se eu não estivesse tão cansado, aquilo provavelmente teria sido quase tão fantástico quanto sair do escritório. Pelo menos até Randall ligar novamente. Eu recusei. Ele ligou outra vez. Eu recusava e ele ligava. E eu não tô brincando. Isso aconteceu mais de 12 vezes. 12. Provavelmente eu deveria tê-lo bloqueado naquele momento, mas ainda não estava pensando direito. Na 13ª vez, finalmente atendi de novo. "Pare com isso, cara", eu disse. "Por favor." O tom de Randall estava diferente. Ele perdera a habitual superioridade. Restava apenas desespero. "Brandon, isso não é brincadeira. Venha hoje à noite, agora mesmo. E incluirei um bônus de $10.000 no seu pagamento." Meu dedo pairou sobre o botão de desligar. Mas aí pensei... "Não um bônus", eu disse. "Eu quero um aumento anual." "Bem, Brandon, não é assim que promoções funcionam aqui." "Não seria uma promoção. Você estaria me recontratando. Afinal, eu já pedi demissão, lembra?" Randall me xingou. Foi bom ouvi-lo perder a calma de maneira tão inegável. "Certo. Está bem, você venceu. Apenas venha." Eu me senti vendido? Um pouco, mas pelo menos Randall estava irritado. Meu grande desafio à autoridade durara mal 8 horas. E agora eu sabia que meu ego valia míseros $10.000. Mais do que eu imaginava, na verdade. Dívidas estudantis realmente não são brincadeira. Assim que cheguei ao pátio de caminhões, Randall me entregou uma xícara de café e um molho de chaves. "O reboque já está acoplado. Você nem precisa levá-lo muito longe hoje à noite. Apenas coloque-o na rota 333 e depois pode dormir algumas horas, caso queira." Pra onde eu vou?" Randall soltou o ar. Entregou-me um mapa, algo que nunca fizera antes. Eu nem sabia que existiam mapas na rota 333, pra ser sincero. Então ele mostrou pra onde eu estava indo. "Como assim, Randall? Isso fica pelo menos a 5 dias daqui. É um frete de 10 dias e eu só trouxe uma muda de roupa." "Relaxa, Brandon, eu coloquei algumas das minhas na sua cabine." Quando eu tentei interrompê-lo, ele ergueu a mão. E sim, é um caminhão com ar-condicionado." Ao menos havia isso. "E o que tem no reboque?" perguntei. Ele nem respondeu. Apenas ergueu uma sobrancelha de volta ao seu habitual jeito condescendente. Aquilo era justo, suponho. Eu havia concordado em aceitar o trabalho outra vez e conhecia as regras. Nada de espiar. Eu já havia perguntado a outros motoristas o que estávamos transportando. Eles sempre ficavam muito felizes em compartilhar conhecimentos sobre onde estão os melhores lugares para cochular, quais as lanchonetes fritavam o melhor bacon, mas toda vez que eu tentava perguntar sobre nossa carga, o clima mudava. Seus rostos escureciam e eles ficavam sérios. "Às vezes, não conhecer um segredo pode enlouquecer você", Deidre me confidenciou certa vez. "Mas, às vezes, é conhecer o segredo que faz isso. Neste trabalho, você precisa descobrir qual das duas coisas é." Eu devo admitir que eu não confiava que a gerência sempre tivesse nossos melhores interesses em mente, mas confiava nos outros motoristas. Então eu parei de perguntar o que transportávamos. Permiti que eu mesmo deixasse de pensar nisso. Se eu conseguia viver sem saber, provavelmente significava que era a segunda opção de Deidre. Descobrir seria a alternativa pior. Naquela noite, porém, dirigindo entre sequoias gigantes sob um céu estrelado, eu já não tinha tanta certeza. Não saber, ou ficar imaginando, aquilo em algum momento acabaria comigo. Eu estava tão distraído que quase fui pego de surpresa quando o caminhão engasgou. Desacelerou e então parou. A essa altura, eu já esperava aquela interrupção. Ela acontecia em toda a viagem, toda vez que eu ia para a rota 333. O local exato variava, mas sempre acontecia no trecho da sequência. Como de costume, apertei o botão de iniciar no cronômetro que passara a carregar comigo. Quando chegou a cerca de 1 minuto e 57 segundos, parei-o. Já não havia motivo para continuar acompanhando o tempo. Eu já sabia que estava parado havia tempo demais. Controle a respiração, não entre em pânico, feche os olhos, esconda-se.
Aquilo não acontecia desde a minha entrevista, mas eu sempre soubera que era uma possibilidade. Os outros motoristas falavam sobre paralisações de vários minutos que já lhes haviam acontecido, e nenhum deles se machucara. Tudo o que eu precisava fazer era me agachar entre o banco e o leito da cabine, fechar os olhos e ignorar o fato muito real de que aquelas coisas conheciam meu cheiro. Então os passos começaram. Corriam ao redor do caminhão. De vez em quando, coisas tocavam ou batiam no metal. Algo puxou as maçanetas das portas e elas permaneceram fechadas. Em certo momento, o caminhão inteiro estremeceu, como se uma dúzia de corpos se chocasse contra um dos lados na tentativa de tombá-lo, mas o caminhão permaneceu de pé. Eu sabia que pioraria. Fora isso que acontecera na primeira vez. Os passos haviam aumentado de forma constante até eu não conseguir ouvir mais nada, e então o motor ligara. Exceto que, dessa vez, os passos não pioraram. Em vez disso, a correria diminuiu. Os habitantes da floresta ainda estavam lá. Eu conseguia ouvir o tamborilar dos pés, mas estava mais calmo, menos frenético. Seria algum tipo de truque? Eles achavam que eu não conseguia ouvi-los e abriria os olhos? Um instante depois, soube que aquela teoria estava errada. Eles não tentavam se esconder. Tentavam ficar quietos o bastante para falar comigo. Entregue-o a nós! A voz não era exatamente uma voz. Era o farfalhar de folhas, o estalar de galhos sob os pés e o tilintar de sinos de vento. Tudo de algum modo combinado de uma forma que criava palavras. Eu prendi a respiração. Nós sentimos seu cheiro. Seu odor já se apresentou aqui uma vez, em nosso domínio. Então exigimos uma audiência. Eu permaneci imóvel. Havia alguma coisa no manual do funcionário sobre realmente conversar com eles? Eu não achava que sim, mas talvez isso tivesse ficado mais claro para mim agora. Eu realmente deveria ter lido todo o manual. A estranha não-voz pareceu suspirar. Fale conosco ou cortaremos os seus pneus. Era um argumento bastante convincente, na minha opinião. O que vocês querem? Perguntei. Nós queremos a coisa que você carrega em seu dispositivo móvel. Renuncie à posse dela e entregue-a a nós. Olha, é uma proposta interessante, eu disse. Mas infelizmente, para começo de conversa, a carga não é realmente minha. Então não estou em posição de entregar coisa alguma. Eu tenho certeza de que vocês entendem. Entregue-a e permitiremos passagem livre por nossas terras durante o restante de suas viagens. Recuse e destruiremos sua máquina. Era um outro argumento bastante convincente da parte deles. O que é que tem lá dentro? Eu perguntei. Essa não é uma resposta que uma força vital possa dar a outra. Ah, entendi. Então eu não sei e vocês também não sabem. É claro que sabemos, disse a coisa na defensiva. Ah, então vocês sabem. Porque neste momento, me soou como se vocês estivessem blefando. Nós sabemos, pirralho! A coisa se acalmou. Entregue sua carga e permitiremos passagem a todos os da sua espécie durante até a sua próxima geração. Lembrei-me do homem empalado sobre o capô do caminhão. Aquelas coisas não estavam blefando. Elas podiam nos matar. E com uma facilidade tremenda. Quantas pessoas eu salvaria durante uma geração se aceitasse? E ainda assim, eu não sabia o que havia na minha carga. Mas sabia que aquelas coisas matavam seres humanos apenas por olharem para elas. Se queriam o que eu transportava, não podia ser nada de bom. Então fiz a única coisa que consegui imaginar. Eu os enrolei. Que tal uma pista? Perguntei. Com certeza vocês podem me dar uma pista sobre o que eu estou transportando. Ela não podia, informou-me. Então eu insisti. A coisa foi ficando cada vez mais frustrada. E eu fiquei cada vez mais ansioso. Os passos tornaram-se inquietos novamente. Começaram a circular meu caminhão.
procurando um modo de entrar. Uma delas, tive a impressão de que era a que falava comigo, arranhou minha porta. Ela bateu contra a janela e eu escutei o som de vidro rachando. "Você está apenas tentando desperdiçar nosso tempo", acusou a coisa da floresta. "Bem, pelo menos ser inteligente. Esse é realmente meu plano." Então ela bateu no vidro outra vez. Mais rachaduras. E aquilo era muito ruim. Eu praticamente conseguia sentir a criatura recuando, preparando-se para um terceiro e último golpe, prestes a invadir meu caminhão. Mas o motor rugiu ao ganhar vida. Soltei um grito de comemoração e corri para frente, pouco antes de abrir os olhos. Porém percebi que os passos ainda estavam ali, circulando o caminhão. Eles não tinham ido embora. Eu não parei para considerar o que fazer. Não me permiti tempo para pensar em um plano alternativo. Apenas saltei no banco, coloquei o caminhão em movimento e pisei fundo no acelerador. O caminhão deu um salto para frente. Forcei os olhos a permanecerem fechados durante 2, 4, 6 segundos, antes de deixá-los se abrir. Uma curva já se aproximava. Girei bruscamente o volante para a esquerda, mas não há tempo de evitar os galhos baixos que golpearam o para-brisa dianteiro. Eu recuperei o controle, sem reduzir a velocidade em momento algum e sem olhar uma única vez pelo retrovisor. Eu havia escapado. Só algumas horas depois, quando já estava bem dentro do deserto e longe o bastante para me sentir confortável, finalmente parei no acostamento para avaliar os danos. A janela do motorista estava atravessada por trincas. Havia amassados ao longo da saia do reboque, mas, fora isso, ele estava intacto. Dei a volta até a traseira para ter certeza de que tudo continuava trancado e seguro. E, graças a Deus, continuava. "Certo, tudo bem. Durma um pouco, Brandon. Você está bem." E então, como costuma acontecer logo depois que o protagonista de um filme diz: "Está tudo bem, pessoal." Fui imediatamente arrancado de minhas ilusões de segurança. Alguma coisa estava chorando. Encostei o ouvido no metal do reboque. E, de fato, dentro do container, eu consegui escutar os soluços de uma menininha. "Olá?" perguntei. "Você precisa de ajuda?" O choro cessou. Esperei mais 10 minutos com os ouvidos encostados no container, mas ele não recomeçou. A coisa permaneceu em silêncio. Teria sido fácil. Pelo bem da minha sanidade, eu poderia ter atribuído aquilo à imaginação. Estava privado de sono e em choque. É claro que eu ouvia choro. Era apenas minha criança interior se manifestando por repulsa a toda aquela situação estressante. E eu queria que fosse isso, mas não era. Eu havia descoberto alguma coisa, embora não soubesse exatamente o que agora sabia. A coisa no compartimento de carga era uma pessoa? Uma criatura? Ou uma criança? Às vezes, não conhecer um segredo pode enlouquecer você. Às vezes, conhecer o segredo é pior. É proibido utilizar telefones ou dispositivos digitais de comunicação. Não use o telefone para fazer ligações, enviar mensagens, navegar, ouvir música ou para qualquer outra finalidade. Em emergências, entre em contato com a central por meio do rádio portátil. Recomendamos que deixe o telefone em casa. Caso opte por levar o aparelho, desligue-o antes de entrar na rota 333. Caso se esqueça de ligá-lo, não o faça depois de iniciar o percurso. O que tem no reboque? Pelo rádio, Randall suspirou. Caso alguém não esteja familiarizado com o funcionamento de um rádio portátil, é preciso realmente manter o botão de transmissão pressionado para que sua voz seja enviada. O que significava que Randall estava sendo um chorão passivo-agressivo que havia decidido de propósito me deixar ouvir seu suspiro de irritação. Às vezes, gerentes são simplesmente os piores. Eu estava do lado de fora do caminhão, onde havia parado no acostamento da rodovia para verificar os danos no veículo. Para quem não se lembra da minha última postagem, as coisas da floresta me atacaram por tentar pegar o que quer que estivesse no reboque. Nós literalmente acabamos de ter essa conversa, tipo 3 horas atrás, disse Randall. Sim, isso foi antes de eu ouvir alguma coisa dentro da carga. Diga-me agora o que é ali, ou eu dou meia volta e retorno.
Está tão ansioso assim para visitar a floresta outra vez, Brandon? Espere, como você sabe sobre o meu encontro? O outro lado do rádio ficou em silêncio. Você armou pra mim, falei. Você sabia que eles viriam atrás de mim por causa dessa coisa no porta-malas. Estava tentando me matar. Não seja irracional, Brandon. Não foi isso que aconteceu. Você... Não minta pra mim, gritei. Então percebi imediatamente que ele não podia me ouvir porque... é verdade. Aquilo ainda era um rádio. Uma pessoa de cada vez. Pressionar meu botão de transmissão enquanto ele pressionava o dele só impedia que eu o ouvisse, o que me deixou ainda mais furioso. Como aquele rádio ousava me trair também? E apenas provou que, sim, eu de fato estava sendo irracional, mesmo que fosse injustificável. Acalmei-me e tirei o dedo do botão. Seguro desde que seguisse as regras, continuou ele, sem perceber meu acesso de raiva. Você seguiu as regras, certo? O que estou dizendo? Está vivo. Então é claro que seguiu. Olhe, os habitantes da estrada ficam mais agitados quando há carga viva. É só isso. Desde que seja cuidadoso durante o restante da viagem, ficará bem, Randall disse. Mas você sabia que eu poderia morrer. Não, nunca colocaríamos em perigo de verdade. Não estou preocupado com sua segurança, Brandon. Você também não deveria estar. Eu não estava, percebi. Claro, no momento eu sentia medo como qualquer outra pessoa, mas depois, quando tudo se acalmava, jamais me preocupava com a minha segurança. Não importava o que acontecesse comigo. Minha fúria tinha menos a ver com a possibilidade de morrer e mais com a injustiça de terem armado pra cima de mim. Alguma coisa está chorando lá dentro, falei. Parece uma menininha. Bem, não é, Randall disse. Então me diga o que é. Brandon, pare de perguntar. Você sabe que eu não vou dizer. Você ainda não dormiu. Eu também não. Vá deitar a cabeça no travesseiro e conversamos quando nós dois estivermos mais calmos, ok? Eu disse exatamente onde ele podia enfiar a cabeça. Brandon, você não é tão valioso quanto pensa. Ele rosnou pra mim. Se continuar se comportando de maneira tão pouco profissional, nós realmente encontraremos um substituto. Eu suspeitava ser exatamente tão valioso quanto imaginava. Quem mais aceitaria aquele emprego? Quem mais conseguiria percorrer a rodovia tão depressa quanto eu? E pouco profissional? Era muita cara de pau vindo do homem que exigira que eu fosse trabalhar à 1 da manhã e que dera de ombros diante da sugestão de ajudarmos a salvar a vida de seus ex-funcionários. Eu me preparava para explicar tudo isso. Podem apostar que com palavras nada profissionais, quando simplesmente uma onda de cansaço me atingiu. Eu realmente não havia dormido nada. O sol nasceria em poucas horas, e meu corpo sentiu uma espécie de ressaca causada pelo esgotamento da adrenalina. Está bem, Randall. Discutimos melhor quando eu acordar amanhã. Sim, amanhã você já vai se sentir melhor, Randall respondeu. E ele estava certo. Depois de dormir, senti-me melhor. E embora isso devesse ter me irritado ainda mais, era difícil sentir irritação quando agora me sentia bem de um jeito revoltante. Tão bem, na verdade, que não voltei a chamar o Randall pelo rádio. Por mais que eu o detestasse naquela manhã, nem ele nem qualquer outra pessoa da central jamais responderia às minhas perguntas. Isso já era óbvio antes mesmo de ele admitir diretamente. Também era óbvio que eu não retornaria de verdade antes de descarregar a carga atual. Então, qual seria o sentido? Em vez disso, entrei na parada de caminhões para pegar uma xícara do único café decente da Rota 333. Então você está bem, disse Tiff, na mini lanchonete. Por que não estaria? Bem, o homem sem rosto ficou cutucando seu caminhão durante horas ontem à noite. Eu estava com uma vassoura pronta caso ele tentasse quebrar alguma coisa. Nunca o vi permanecer tanto tempo no mesmo lugar. Um arrepio percorreu meu corpo. Eu não o vi. Tudo bem, Brandon, ele não estava nas janelas. Estava na traseira do reboque. Parecia estar tentando entrar. Eles ficam mais agitados quando a carga é viva, foi o que o Randall dissera. Tomei um gole de café. Ei, Tiff, comecei. Como eu poderia formular aquilo? Você alguma vez descobriu... alguma vez se perguntou qual é a situação das outras pessoas na estrada?
As que não são caminhoneiras? Tipo, quem trabalha aqui, se são reais ou não. Tipo... Eu me esqueço de que sua geração usa tantas palavras de preenchimento. Ela refletiu sobre a pergunta enquanto mencionava isso. Suponho que existam diferentes tipos de real. Nós somos um tipo, eles são outro. Uma afirmação que, embora soasse sábia e profunda, não me ajudou a compreender coisa alguma. Bem, paciência. Tiff preparou comida o suficiente para alguns dias e então eu saí. De volta ao caminhão, empurrei uma panqueca pela fresta da porta do reboque. Alguma coisa a agarrou do lado de dentro. Você consegue me ouvir? Sussurrei. Nenhuma resposta. Nada exceto o tremor quase imperceptível da porta traseira. Quase como se algo do outro lado estivesse pressionando a mão contra ela, esperando para ver o que eu decidiria. Foi depois de aproximadamente 6 horas dirigindo que percebi, com um horror crescente e paralisante, o erro irreversível que havia cometido. Eu me esquecera da bateria externa. Deixe-me explicar. Como todos provavelmente se lembram, é proibido usar telefones na Rota 333, mesmo que você não esteja fazendo uma ligação. Por que exatamente? Não faço ideia, mas é proibido, e eu não pretendia quebrar regra alguma sem necessidade. Em vez disso, adquiri o hábito de baixar conteúdo no meu antigo iPod, que aparentemente se enquadrava em uma categoria diferente. Eu confirmei com a gerência, não havia problema, desde que permanecesse no modo avião. Também levava uma bateria externa para recarregar o iPod, já que as tomadas dos caminhões nem sempre funcionavam, como as daquele caminhão em que eu estava. O que significava que agora eu estava preso numa viagem de 10 dias sem podcasts, livros ou músicas escolhidas por mim. E embora eu entendesse, em um nível profundamente pessoal, que existiam tragédias piores do que falta de entretenimento, aquilo ainda se qualificava como uma tragédia para mim. Até aquele momento, eu evitara o rádio. Algumas estações eram de fato perigosas. Colocavam você em transe ou sussurravam segredos que você desejaria nunca ter ouvido. Mas, de modo geral, eram seguras. Os outros caminhoneiros não pareciam temê-las muito. Logicamente, eu sabia que o rádio era seguro na maior parte do tempo, mas ainda nunca ficara desesperado o suficiente para correr o risco. Até meu iPod descarregar, é claro. Passei por algumas estações de música country, mas elas não faziam meu estilo. Porém, eu descobri algo estranho. Era um canal de K-pop. Provavelmente fazia alguns anos desde a última vez que eu realmente ouvi o rádio de um carro, mas não conseguia me lembrar de alguma vez ter escutado música coreana nele. Especialmente não no meio do nada como ali. E a música que estava tocando, eu não a reconhecia. O que eu quero dizer é que eu conheço o K-pop. Podem me estereotipar como quiserem, mas sim, sou um daqueles caras brancos que assistem animes, assistem a doramas coreanos e ouvem boy bands coreanas. K-pop Demon Hunter? Muito bom. Mas aquela música, nenhuma ideia do que era. Continuei ouvindo por mais algum tempo. A frequência era 96.2. Aquela não era uma das estações contra as quais me haviam me alertado, era? Nenhuma das músicas que tocavam era algo que eu já estivesse ouvido. Pareciam ser dos grupos que eu escutava, mas eram canções que eu tinha certeza de que não existiam. Em algum momento, algumas começaram a se repetir. Não em ciclo como numa lista de reprodução, apenas de modo como músicas populares voltam a tocar a cada hora no rádio. E sabem de uma coisa? Comecei a gostar. Além do salário, as vantagens da Rota 333 eram poucas e raras, mas aquela era uma com a qual eu poderia me acostumar. Uma lista inteira de músicas que eu adorava e que não existiam no mundo real? Opa, pode contar comigo. Talvez, na próxima vez, eu levasse um gravador e publicasse aquilo na internet. Até comecei a cantar junto. O tempo passou voando. Não percebi as luzes azuis e brancas piscando até as sirenes serem ligadas. Randall? Ninguém respondeu. A viatura policial se posicionou atrás de mim. As luzes se apagaram. Randall? Desculpe. Uma voz veio pelo rádio portátil. Era uma mulher. Glória, talvez? Eu não interagia tanto com ela. Desculpa, Brandon, eu estava fora da sala. Na verdade, Randall não está. Ah, ele deixou um bilhete. Diga a Randall que encerrei meu turno. Caso queira continuar discutindo, dê a ele uma das seguintes respostas. Ela fez uma pausa.
Pra ser sincera, o restante é bastante grosseiro, Brandon, então deixa pra lá. Não, tudo bem, Glória. Eu não estou tentando discutir. Falei. Acabei de ser parado pela polícia. Você está com o pneu furado? Não, Glória. Quero dizer que um policial me mandou parar. Houve silêncio. O silêncio de um médico decidindo como formular é terminal. Não há nada que eu possa fazer. Quanto acima do limite você estava? Perguntou Glória. Isso pode fazer uma grande diferença. Nem um pouco. Eu estava no piloto automático. Li essa seção do manual do funcionário. Espere, você ainda não leu o manual do funcionário inteiro? Olha, ignora isso. O importante é que ele me mandou parar, Glória. O que eu faço? A porta de um carro bateu. O policial rodoviário se aproximou. Bem, o motivo faz diferença, insistiu Glória. Sim, eu entendo, mas não sei. Minha carga. Deve ser por causa dela. Sou eu que estou fazendo a viagem longa com a carga especial. Um silêncio mais longo. Tá, tudo bem, Brandon. Segura aí, eu vou ligar pro Randall. O rádio ficou mudo. Uma batida soou na minha porta. Meu coração tamborilou no peito. O manual do funcionário era bem claro sobre aquele assunto específico. Não seja parado. Não ultrapasse a velocidade nem faça nada que possa atrair a patrulha rodoviária, porque não havia muito o que fazer depois que isso acontecia. Eu não fiz nada, assegurei a mim mesmo. Então isso não é culpa minha. Não de verdade. Por outro lado, também não era realmente culpa de Tiff ter ficado presa à faixa. Senhor, disse uma voz rouca do lado de fora. Prendi a respiração e abri a porta. Ele tinha distintivo e uniforme. Apoiava uma mão no quadril. O homem de bigode era exatamente como todos os outros policiais que já haviam me parado, exceto por uma única diferença. Sua cabeça estava completamente dobrada para trás. Era como se alguma força impossível tivesse agarrado seu cabelo e puxado para trás e para baixo. O pescoço estava quebrado e retorcido. Um tubo vazio projetava-se de uma ruptura na pele torcida. Aquilo era sua garganta. O rosto inteiro estava de cabeça para baixo, e ele permanecia de costas para conseguir me encarar. Olá, policial, falei. Importa-se de me dizer o que há em seu reboque? Bem, então, senhor policial, história engraçada. Na verdade, eu não tenho certeza. Certo, por favor, saia do veículo e abra a traseira do caminhão. Desculpe, por que o senhor me mandou parar, policial? Ele simplesmente suspirou como se dissesse: ah, essa juventude de hoje. Uma nuvem de névoa vermelha esguichou do orifício formado por sua garganta decepada. Senhor, você está falando com um agente da lei. Eu vou inspecionar seu veículo. Saia imediatamente ou enfrentará toda a ira da lei. Era como uma criança fingindo recitar falas que um policial de verdade diria. Aquele pensamento me acalmou. Faz de conta, está bem. Nós dois podíamos jogar aquele jogo. Tá, cadê seu mandado? Perguntei. Como agente da lei, o senhor obviamente sabe muito bem que precisa de um para revistar propriedade privada. Sim, isso, está correto, eu sei disso. Vou buscar o meu agora. Ele caminhou de costas em direção à viatura engasgando. Com isso, eu quero dizer que caminhou para frente, mantendo os olhos de cabeça para baixo, piscando para mim. Bem, vocês não entenderam? Acredite, eu também não entendi. Alô? Chamei pelo rádio portátil. Se vocês têm alguma dica para me dar, esse é o momento. Caso contrário, eu vou tentar fugir dele. Brandon, não tente correr mais do que a patrulha rodoviária. Repito, não inicie uma perseguição. Você vai perder. A voz de Glória veio forte e clara, finalmente. Antes que eu pudesse responder, ela continuou. Falei com o Randall. Nenhum de nós dois gosta da ideia, mas ele disse que se você realmente não estava em excesso de velocidade, tem uma coisa que você pode tentar. Ela pareceu quase envergonhada ao explicar. Randall sugerira uma tentativa desesperada de fuga, algo que só funcionara algumas vezes antes. Irritar o policial até ele ir embora. Se eu realmente não tivesse feito nada que justificasse a parada, o policial talvez desistisse caso ficasse frustrado bastante. Desde que não tivesse base legal para me deter, ou pior, me multar. Não me dei o trabalho de perguntar o que multar realmente significava. Certo, Glória, e como eu devo irritar o policial? Pela janela lateral, eu vi o policial remexendo o banco do passageiro da viatura.
Randall diz, bem, não gostamos disso, que você pode tentar filmá-lo com o telefone. Policiais odeiam isso. O medo que pulsava dentro de mim diminuiu. A aflição latejante se aquietou. Uma compreensão fria tomou seu lugar. Ei, Glória, falei. Passe o Randall pra mim. Imaginei uma discordância, uma pequena discussão. Por fim, a voz dele chegou abafada e metálica. Ela devia estar segurando o telefone junto ao rádio portátil. Randall? Disse ele. Responda honestamente dessa vez. Você sabia que esse frete poderia me matar? Sabia. Existe alguma chance de eu sobreviver se usar o telefone? Assim que o policial for embora, dirija como se não houvesse amanhã. Essa não foi minha pergunta. Falei. Perguntei se existe alguma chance de eu sobreviver. Existe. Tá, e se eu recusar esse plano? Não recuse. Sua voz mal era audível. Olha, Brandon, sinto muito. Sinto muito mesmo por termos colocado você nessa situação. Mas você não pode permitir que a patrulha rodoviária ponha as mãos na sua carga. Isso não é uma opção. Há coisas demais em jogo. Isso é maior do que você e maior do que eu. Tá bom, Randall, se eu arriscar quebrar essa regra, eu tenho uma condição, e não é negociável. A resposta é sim ou não. Eu só farei isso se você concordar, entendeu? Quando eu voltar, você vai me explicar o que é a Rota 333. Vai me dizer o que estou transportando e por que é tão importante. Sem discussão. Sim ou não. Houve uma pausa e então veio a resposta. Sim. Houve uma batida na porta. O policial havia retornado. Apoiei o rádio, depois com cuidado e resignação, tirei meu telefone do compartimento do passageiro e o liguei. Eu poderia explicar em detalhes o que aconteceu em seguida. Seria natural descrever como gravei nossa conversa feito um youtuber pestilento até que o policial de pescoço dobrado explodisse de raiva e fosse embora. Mas não farei isso. Para mim, tudo aquilo parecia um sonho. Funcionou. É claro que funcionou. Randall sabia que funcionaria mais do que podia admitir. Mas nada disso importava. Talvez eu tivesse sobrevivido à patrulha rodoviária. Mas não sobreviveria ao que viria agora. Observei a viatura preta e branca passar à minha frente e disparar pela rodovia. Cada vez mais pequeno e até que desapareceu. Como o policial consegue enxergar pelo para-brisa? Perguntei-me vagamente. Coloquei o telefone no porta-copos sem me dar ao trabalho de desligá-lo, porque o que eu fizesse já não importava. Uma linha de nuvem surgiu sobre o horizonte. Ela era escura e hostil. Avançavam em uma velocidade antinatural. Do lado de fora das janelas, o vento aumentou. Redemoinhos de poeira ergueram-se pelo deserto. Meu fim havia chegado. Randall jamais teria aceitado minha condição se acreditasse que eu sobreviveria. Eu sabia quase nada sobre ele, mas eu sabia disso. Era a única razão pela qual eu fizera o acordo. Para observar sua reação. Nunca, por motivo algum, ele ou o restante da gerência me contariam a verdade sobre a estrada. Ele precisava que eu escapasse da patrulha rodoviária. Não podia permitir que nenhuma das coisas vivas da Rota 333 chegasse à minha carga. Mas aquilo que vinha atrás de mim agora pertencia a algum tipo de categoria diferente. Não estava vivo, mas era completamente mortal. Mortal o bastante para que ele soubesse que não precisaria cumprir sua parte do acordo. Respirei profundamente. Mesmo naquele momento, eu não estava nervoso. Nuvens avançaram sobre mim, e gotas espessas de um líquido cor de ferrugem escorreram pelo para-brisa. Era sangue. Seria esse o meu fim?